Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o corpo humano. E nós podemos observar nessa figurinha que está aqui atrás, que tem várias características diferentes. Nós vemos aí que tem criança com cabelo preto, o cabelo ruivo. De cá, tem criança com cabelinho castanho, ruivo. Cada um tem um jeito. Uns têm o cabelo mais cacheado, outros mais lisos. E assim, cada um carrega as suas características físicas e espirituais. Cada ser foi criado individualmente por Deus com todo amor, com todo carinho, para que a gente possa, né, evoluir a cada dia. Então, nós temos que valorizar o nosso corpinho, né, valorizar tudo que nós temos e como nós somos. Então, olha só, peguem aí o livrinho de vocês, nós vamos compartilhar. Primeiro, nós temos aqui, ó, a seguinte informação. O corpo humano é um presente de Deus. Ficou um pouquinho errado ali, ó, é um presente de Deus. Devemos cuidar dele com todo carinho, ele é a casa do nosso espírito. Todos somos diferentes, mas temos a mesma essência que vem de Deus. Estamos em constante evolução e devemos cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. As etapas da vida são extremamente úteis para o desenvolvimento espiritual do homem. Então, às vezes, a gente ouve muitas crianças falando que estão com pressa de crescer, né, que gostariam de já serem adultos. Cada fase é importante, crianças. A gente tem determinados aprendizados somente na fase infantil, por exemplo, para que a gente possa amadurecer para receber novos conhecimentos na juventude, na fase adulta e assim por diante. Então, tem um momento certo para cada coisa. E o nosso espírito, nosso corpinho, nessa imagem vocês podem ver. Ele é composto aqui, ó, três elementos. O corpo físico, que é esse de carne que a gente pode sentir, tocar. O nosso perispírito e o nosso espírito. Quando a gente morre, o que morre é somente o nosso corpinho de carne. O espírito e o perispírito continuam vivos para sempre. E tem esse retorno, né? Vão para o mundo espiritual e depois tem novas oportunidades de vir até a Terra usando outro corpinho. Um corpinho novinho que Deus nos dá, né, numa forma de um bebê, que vai desenvolvendo e crescendo. Então, né, a gente deve preservar o nosso corpo, cuidar dele com saúde, não se machucar, não se ferir, né? Porque é todo um processo que quando a gente fere o nosso corpo, nós estamos prejudicando ele. E tudo que a gente faz fica marcado no nosso perispírito e nosso espírito, e depois nós vamos ter que reparar esses erros, essas faltas. Então vamos pegar aí o livro, na página 88. Observe as fotografias. Vamos observar aqui, crianças. Nós podemos ver que tem pessoas com características bem diferentes. Tem algumas pessoas que estão mais aqui, ó, na fase adulta, mais idoso. Tem pessoas negras, pessoas brancas, o cabelo diferente, uns mais enrolados, outros mais lisos, tá? E olha só, observe o corpo dessas pessoas que estão no parque. Quais são as partes que formam o corpo delas? Tem diferenças, mas tem semelhanças. E o que que tem de semelhança aqui, ó? Todos que a gente observou, tem braços, pernas, cabelo, né, olhos, boca, todos eles possuem. Mas existem pessoas que não. E nem por isso nós vamos, né, ser pessoas preconceituosas com a dificuldade do nosso próximo, porque em uma outra encarnação nós também podemos vir assim, às vezes sem um braço, às vezes sem enxergar, tá certo? Cite algumas estruturas existentes em nosso corpo que nos permite realizar os exercícios físicos. Então, nós temos aí ó, os nossos membros. Membros superiores são os braços, membros inferiores as pernas. Temos os sistemas que ajudam na digestão do nosso alimento,
na respiração, na circulação do sangue no nosso corpo, os nervos, os músculos, né? Todas as articulações. Então, cada um desses é muito importante. E aqui, no desenvolvimento do nosso corpo nas fases da vida, olha, os seres humanos, eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem. Esse é o ciclo da vida. E dentro da lei divina tem a lei da reprodução, que é dar origem a novos seres dessa mesma espécie. E para que isso ocorra, que novos bebês venham, novos espíritos tenham a oportunidade de reencarnar, existe a reprodução, que é necessária através do espermatozoide masculino com a fecundação do óvulo feminino. Quando há a junção desses dois elementos, uma nova vida recomeça. E aí, quando essas duas células se encontram, o espermatozoide e o óvulo, quando eles se encontram, já ocorre a vida. E o espírito já começa a estar ligado nesse momento. Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, ah, mas é só um bebezinho menor do que um grãozinho de arroz que está na sua barriga. Você pode tirar a vida. De jeito nenhum. Deus foi muito claro quando trouxe a sua lei, né, através dos ensinamentos lá, os 10 mandamentos de Moisés, que trouxe, né, os mandamentos de Deus, sobre não matar. Não matar significa não matar em nenhuma circunstância, mesmo que seja um ser pequenininho que está dentro da barriga da mamãe. E aí, né, se a gente tira esse bebê, é uma oportunidade de reencarnação que está sendo interrompida e está sendo contraído dívidas, né, com aquele espírito que a gente não deixou nascer. Então, olha só, o bebê ele vai se desenvolvendo dentro do útero da mamãe até que esteja preparado para nascer, para vir ao mundo propriamente dito, né? Sair da barriguinha da mamãe e ter a sua vida, né, própria. Antes disso, ele necessita de todos os cuidados da mamãe, da alimentação, dos exercícios, da água, tudo que ela ingere vai ser levado para o bebê para que ele se desenvolva, né? Depois de 9 meses no útero materno. Então, olha só, nessas imagens, vocês vão colocar em qual fase da vida se encontram essas pessoas. A gente vê, ó, que tem a fase de bebê, tem a fase infantil, juventude, fase adulto e depois, né, a fase da velhice, em que as pessoas ficam idosas. Vocês vão escrever em cada uma. E em que fase da vida você está? A infância. Olha só, a infância, ela termina entre os 10 e 12 anos de idade. Então, a gente tem o nascimento do bebê até os 10, 12 anos de idade, em que o próprio corpinho começa a se transformar, né? E novas fases vão chegando para nós, cada uma para a sua evolução. Então, um grande desenvolvimento físico e mental ocorre nesse período da criança. A criança aprende a andar, a ler, a se comunicar, entre várias outras coisas. Vamos observar essa fotinha primeiro aqui, ó. Tá um bebezinho que nem sabe falar. Às vezes ele chora para pedir as coisas, ou que está com frio, ou que está com fome, né? Está com alguma dorzinha. Depois já começa a se desenvolver um pouquinho mais, já começa a aprender a falar, a andar, né? A mostrar as suas tendências, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E é uma tarefa importante da família conduzir o seu filho para o bem, né? Corrigindo ali algum ato errado que ele teve. E aqui já tem uma criança maior, ó, estão vendo? Depois chega a adolescência, que é entre os 12 e 20 anos de idade, que é uma fase da vida em que inicia logo depois da infância, termina por volta dos 20 anos. Na adolescência, há uma transformação grande no corpinho, né? As mulheres têm uma fase que é a menstruação, que é em que o útero está se preparando para, quando estiver na fase adulta, poder gerar um bebê. Então, é muito importante, né, essa formação dos órgãos.
Olha só, tem uma imagem aqui muito interessante. Vocês já devem ter visto alguém cheio de espinhas. Ó, a tia Ellen tá até com algumas espinhazinhas aqui. É a acne. Você já viu pessoas com mancha na pele assim? É porque quando a pessoa está crescendo, os hormônios dentro do corpinho estão se movimentando. E há um grande aumento de hormônios no corpo, que ajudam, né, na transformação. E aí esses hormônios acabam, né, sendo demonstrados na pele através, né, das espinhas, ou então da voz. A criança começa a modificar a voz, o menino começa a ficar com a voz um pouco mais grossa, mais rouca, mais forte, né, devido aos hormônios do seu corpinho. Depois vem a fase adulta, né, que é depois dos 20 anos, que é uma fase também muito importante para todos nós, em que a gente deve conduzir muito bem os nossos atos para que a gente, né, não tenha maiores consequências no futuro. Então, nessa fase, geralmente o ser humano trabalha, planeja ter filhos, constituir a sua família, ter a sua casinha, né? E com o passar dos anos, o organismo do ser humano envelhece. Chegando então, né, à fase aqui do idoso, que deve ser muito bem respeitado, porque às vezes quando a pessoa vai ficando na fase mais idosa, vem algumas limitações no próprio corpo. Ele já não se movimenta mais como no corpinho da criança ou do jovem, né? Às vezes o toque, a forma de sentir vai modificando também. Então agora vocês têm os exercícios, que a gente tem aqui uma ultrassonografia, que é um exame feito quando a mamãe está grávida para poder ver o bebê dentro da barriga. Mesmo quando está assim ou com poucas semanas de vida, o bebê nem tem esse formato do corpinho, já consegue ver o coraçãozinho ó, batendo disparado. Como que a gente vai falar que esse ser não tem vida? Não é? Pois se o coraçãozinho já está batendo, já está ligado ao espírito, então tem vida sim, a gente não pode tirar de jeito nenhum. E aí, lá na ultrassonografia, o que que a gente consegue identificar? Tem uma bolsa aqui, ó, em que está sendo protegido e gerado, e um bebê está se desenvolvendo lá dentro da barriguinha da mamãe. E aí vocês vão observar e responder essas questões. Depois, observe a brincadeira representada na tela. Então, tem essa tela em que crianças estão brincando. E, em sua opinião, o que fase da vida se encontram essas pessoas? É na fase infantil? É na fase adulta? Vocês vão responder. Depois, leia as informações dos quadros e escreva em que fase da vida cada uma dessas pessoas estão. Vamos ver lá ó, quais são as características e vamos observar que fase elas estão. Como você conseguiu identificar em que fase da vida cada um está? Vocês vão através da observação de cada cena. O que que tem nessa cena que fez você acreditar que essa criança ou que esse adulto está nessa fase? Depois, fala sobre a prática das atividades físicas, que são muito importantes para nós. A gente precisa movimentar o nosso corpo, porque se a gente fica muito parado, depois a gente não consegue nem andar. Às vezes a gente fica muito tempo deitado na televisão, assim, assistindo televisão. A hora que a gente levanta, dá até aquela vontade de espreguiçar, ou seja, de alongar, esticar as articulações, o nosso sistema todo, o nosso, né, esqueleto tem que aquecer. Então, vocês vão falar cada um desses esportes que estão praticando. E por último, né, em sua opinião, por que é importante praticar atividades físicas de forma moderada nas diferentes fases da vida? Vocês vão conversar com algum adulto aí da sua casa para responder essas questões, tá bom? Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem que nós estamos aqui para auxiliar. Tchau, tchau!